Oi, gente, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece e tá me seguindo, né, pra gente conversar um pouquinho sobre as minhas percepções em relação à gestação, em relação ao pós-parto, à amamentação. Meu nome é Adriane, eu sou nutricionista aqui em Porto Alegre e eu trabalho junto com a nutricionista Vitória. No mês a gente tem a gente divide um consultório e a gente é da linha low carb. Na verdade, quem me apresentou a linha low carb foi a própria Vitória. Eu tô seguindo essa linha há mais ou menos uns 3 anos já. 3, 4 anos. Vai fazer 4 anos. E desde que eu sigo a linha low carb, eu encaro como um estilo de vida, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Que acho que a partir daí a gente vai começar a entender um pouquinho as coisas. Bom, assim, ó. Acho que tem bastante gente chegando agora, de repente eu vou dar mais um tempinho para começar a falar. Vou falar um pouquinho do periscope que eu fiz quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses de gestação. Esse periscope eu fiz para também a pedido da Alice, né, que é a nossa chefe do lacinho, para esclarecer algumas questões referentes a dúvidas e preocupações na alimentação, que na verdade eu não consigo entender por que as pessoas têm essa preocupação, né, de estar seguindo uma alimentação livre de corantes, conservantes, industrializados e estarem tão preocupados se podem ou não comer. A pessoa se preocupa se pode comer cenoura e beterraba, mas não se preocupa se pode comer, nem questiona se pode comer pão integral, né, acha que tudo é saudável, né. Então, assim, resumindo um pouquinho daquele periscope que eu fiz sobre gestação, então, os primeiros, eu sempre procurei dividir a gestação em primeiro trimestre e outros trimestres, na questão da energia. Falei bastante sobre a questão do carboidrato, do uso do carboidrato de alto índice glicêmico no início da gestação, porque a necessidade é incrível. A partir do momento que tu consegue fazer, né, enfim, seguir uma linha de alimentação no intuito de tu conseguir perceber as sensações do teu corpo, nesse momento tu vai ver que teu corpo vai pedir alguma coisa a mais e tu não pode ficar com medo. Então o primeiro trimestre é caracterizado pela necessidade de energia imediata, é aquela energia que é uma energia vazia, que é só energia, é só carboidrato, é só caloria vazia, né, porque o alto índice glicêmico é caracterizado por isso. E nesse primeiro trimestre, como a gente tem tu tá formando todos os órgãos, tecido sanguíneo, placenta, ossos do bebê, então a demanda energética é muito grande, então pode comer sem medo. Claro que não é pra tu ir lá e comer um saco de pão integral, porque agora eu posso comer carboidrato. Não, tenta continuar dentro de uma linha mais natural. Tenta ir para um purê de batata, tenta ir para um aipim, tenta comer uma batata doce, uma batata inglesa, um arroz integral, um arroz normal, um arroz branco, enfim, tentar, não é porque eu posso comer que eu vou lá e me afundar num muffin, né, eu vou abrir um saco de açúcar e eu vou me enfiar dentro, também não é necessário isso. Então esse é o primeiro trimestre. Os outros trimestres, a característica dos outros trimestres parece que não aconteceu nada, né, acalma toda aquela necessidade de energia e tu pode voltar tranquilamente a consumir alimentos mais nutritivos. Então, o primeiro trimestre é energia, outros trimestres nutrição. O que é nutrição? Tu consumir alimentos que são ricos em minerais e vitaminas, né? Verduras, legumes, algumas frutas. No primeiro trimestre a gente pode abusar um pouco mais das frutas também, né? Que é a gente pode lançar a mão dessa questão mais específica. Bom, então, enfim, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas também sobre gestação. Eu vou comentar um pouquinho aqui no início, para depois a gente passe para o pós-parto, para as minhas sensações, tá? A Carla Lages me perguntou sobre enjoos, como aliviar os enjoos. Vou dizer que não aliviou nada pra mim, né? Eu tinha enjoos 24 horas por dia, me aliviava muito tomar água com gás e eu quase não comia nada. Aí entra a questão do jejum na gravidez, que uma outra menina me perguntou, acho que a Grazi, que ela é nutri em Minas Gerais,
Gilce, a Gilce me perguntou sobre os jejuns na gravidez. Eu fico pensando, pra que jejum na gravidez, né? Só se ele for acontecer naturalmente. Assim como tu tem um período de sono à noite que tu não tem uma alimentação, durante o dia pode acontecer também de tu não ter vontade de comer nada, mas não é pra provocar um jejum, tu não precisa fazer um jejum muito grande. Também dá aquele teu intervalo, tenta seguir mais ou menos o que tu fazia antes, tirando o primeiro trimestre, né, que é o trimestre que a gente não consegue fazer nada, nem batata doce a gente consegue comer, a gente não consegue comer nada porque a gente comia antes. Bom, então voltando para os enjoos, receita de vó, que foi o que me aliviou bastante, chá de camomila, foi a única coisa, e aqueles... Ele é um líquido branco, agora não vou me recordar o nome do líquido branco. Leite de magnésia também me ajudou bastante, até o funcionamento do intestino melhorou bastante. Então são duas coisas que me ajudaram bastante nisso, água com gás, o chá de camomila e o leite de magnésia. Mas eu tinha enjoos igual, né? Não é tu não pensa que tu vai tomar alguma coisa que vai aliviar, porque não alivia, né? É só pensar que é uma fase que vai passar, tá? Não tem o que fazer. Fazer exercício físico também ajuda bastante a oxigenar melhor o corpo, né? Que eu gosto muito de fazer, eu treinei toda a minha gravidez, quem me acompanha sabe. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, vou entrar um pouquinho no assunto dessa transição, né? Das últimas semanas de gestação e falar um pouquinho sobre o pós-parto, tá? Nas últimas semanas é bem normal a gente inchar bastante, então é bom largar um pouco de mão a balança, enfim, não sei se vocês acompanham, devem fazer pré-natal, quem tá me assistindo que tá grávida deve fazer pré-natal, a obstetra pesa, mas assim, o peso é bem relativo, né, tu pode ter oscilações de peso no mesmo dia bem grandes, e no final da gestação é muito grande o aumento de peso, então... Desopila, gente, agora não é hora de pensar em peso, assim como me perguntam também, tô amamentando, mas eu quero voltar no meu peso. Esquece, tá amamentando? Esquece do peso. Por favor, faz uma coisa de cada vez, tá? Então assim, incha muito por quê? Porque o bebê tá muito grande, imagina que aquele útero ele tá 1000 vezes maior do que o tamanho dele. E ele tá pressionando todos os teus vasos sanguíneos, a tua vascularização linfática tá toda pressionada, então tu tem um pouco retorno venoso, né? Então é normal. Massagem ajuda? Ajuda um pouquinho sim, na hora, né? Então se tu não tem não tem o hábito de fazer massagem todos os dias, ou pelo menos umas 2, 3 vezes a semana, não consegue fazer a massagem, não fica frustrado porque vai te resolver só no momento, porque depois tu levanta da cama dali 1 hora, vai estar com um inchaço de novo, tá? Exercício físico ajuda muito no inchaço, muito. Isso sim é uma coisa que ajuda bastante. Eu notava que quando eu não conseguia treinar, eu treinei todos os dias, tá? Eu procurava ir 7 vezes, entre 6 e 7 vezes na semana, fazer algum tipo de exercício. E daí me perguntam muito sobre o exercício. Como é que tu tá treinando? Tu tá pegando a mesma carga? Não, gente, é exercício físico, né? Tu não tá fazendo um treinamento, é um exercício físico. É só para tu conseguir melhorar bastante a questão da tua circulação sanguínea, enfim. Então, o exercício físico é uma coisa que ajuda bastante, diminui bastante o inchaço. Eu notava que não tinha dia que eu não tava inchada. O dia que eu tava inchada é porque eu não tinha conseguido treinar. Bom, vou comentar alguma coisa agora sobre o meu parto, tá? Que para alguns de vocês vai ser novidade, eu não cheguei a falar sobre isso. Eu sempre gostei das coisas que acontecessem naturalmente, né? Assim como a comida tem que ser uma coisa natural, pra mim o parto também tinha que ser uma coisa bem, bem normal. E eu não consegui ter o parto normal. Quando fechou 36 semanas, a gente começou a monitorar, né? Quem faz o pré-natal sabe que a partir da 36ª semana a gente faz uma ecografia por semana. Então na 36ª semana, a ecografista notou uma baixa de líquido amniótico. E ela me comentou, eu passei esse feedback para minha obstetra e ela começou a acompanhar mais de perto. Então, tinha semanas que eu fazia uma eco um dia sim, um dia não, para ver o líquido amniótico. Só para vocês entenderem, o líquido amniótico
é o que faz a nutrição, que é o que faz a condução da nutrição do bebê, tá? Então, se ele tá muito baixo, muito pode ser que o bebê esteja bebendo líquido e não esteja devolvendo, e isso é ruim porque ao beber esse líquido e devolver, ele faz o funcionamento dos rins. Então, se o bebê tá bebendo, tá ingerindo líquido e não tá eliminando, o rim fica parado. Então, é um sinal que deve ser controlado. Então, fechou 37 semanas, o líquido continuava no limite. Com 38 semanas, eu fiz uma ecografia daquelas que faz o monitoramento do mapa, eu até postei no Instagram, e o líquido estava mais baixo ainda. Bom, como tudo eu queria tentar normal, né, eu fui pro hospital e a gente tentou fazer uma indução de parto. Infelizmente eu não tive, em 6 horas de trabalho de parto, ela me colocou ocitocina, eu não tive nenhum dedo de dilatação, então eu tive que fazer uma cesariana de urgência. Passou o problema da cesariana, né? Passou o trauma, passou o drama, porque pra mim era o fim do mundo. A gente começa a perceber que algumas coisas não tem tanta importância mais quando tu vê que aquele serzinho que tá ali na tua frente tá super bem, tá correspondendo a todo o trabalho que tu fez durante a gestação, né? Toda a delicadeza, todo o preciosismo que tu teve em cuidar daquela gestação para que ela fosse saudável, né? Te alimentar de uma forma legal, e aquele bebê corresponde a tudo aquilo ali. Então tu esquece que tu fez uma cesariana. No segundo dia eu já tava caminhando normalmente, né? Então, essa questão que a gente tem que levar em consideração também, né? Ai, por que eu vou me estressar com algumas coisas que eu julgo não serem importantes ou julgo serem imprescindíveis? Talvez para aquele momento toda a minha filosofia de vida não sirva, né? Para aquele momento ali especificamente, a minha filosofia de vida ela tá sendo desnecessária. Então eu preciso lançar mão de outros recursos. Vou falar um pouquinho sobre complemento depois também, né? Que era uma coisa que eu abominava, aquelas fórmulas infantis, continuo abominando, acho horrível, acho péssimo. Estou amamentando, pra quem me pergunta se eu tô amamentando, que as pessoas ficam apavoradas de ver que eu tô fazendo exercício, tô amamentando. Gente, eu tô fazendo exercício físico, é atividade física, eu tô só mexendo o meu corpo. Para quem não sabe, a cesariana, a recomendação para praticar exercício físico, para voltar às suas atividades físicas, são 3 meses. Então a Joana tá com 1 mês, tá com 53 dias, né? Ela não tem nem 2 meses ainda. Então para eu voltar mesmo a correr, muito tempo ainda. E nem tô pensando em quem tiver bebê, que sabe que essa questão ela fica secundária, tá? Buenas. Uma coisa que ninguém fala pra gente, que eu contei muito com uma amiga minha, uma amigona minha, que vocês devem conhecer ela, que foi um exemplo pra mim durante a gravidez, que chama Gravidez Palio, que é a Dani. Ela me contava tudo, ela me fazia várias fofocas de pós-parto. Então algumas coisas que eu tô passando pra vocês, eu também tenho de experiência dela, mas eu senti isso em mim. O inchaço da última semana da gravidez, ele não é nem um pouquinho assustador. O do pós-parto é muito pior. Então incha de uma maneira que vocês não têm ideia do como incha. É assustador. O pé parece que vai explodir. O pé é 3 vezes pior do que o pé da última semana da gestação. Então não se apavorem, é normal. Por quê? Porque tu tá com todo o líquido que estava circulando no teu bebê, ele fica dentro de ti e ele vai ter que ser eliminado aos poucos. Acho que por volta de uns 5 dias, 6 dias depois, talvez uma semana e meia, já tava com o meu pé normal, tá? A minha aparência física também tava normal. A barriga, ela fica muito inchada também, porque tu tem uma pressão muito grande, tu tem um órgão que ocupa todo um espaço dentro de ti, e quando tu tira aquele bebê, as tuas vísceras todas ocupam o lugar que tava ali. Então até aquela barriga voltar ao normal, é legal usar uma cinta, né? A minha obstetra me sugeriu usar uma cinta, aquelas calcinhas de compressão, foi muito interessante. E não pode fazer nenhum exercício que mexa com o abdômen, tá? Então os exercícios que eu tô fazendo hoje são bike, algum tipo de funcional, tudo é membros superiores, nada mexe com a parte abdominal, tá? Bom, sobre a amamentação, que eu acho que
Esse é um dos fantasmas que persegue muitas mães de primeira viagem, mães de segunda viagem também. É bem normal que a gente tenha, que não desça o leite nos primeiros dias. O meu leite, eu tinha leite já um mês antes da Joana nascer, eu já estava produzindo leite, já tinha colostro. Então, quando a Joana nasceu, normal, ela já saiu mamando. Bom, essa questão é uma questão muito delicada, porque assim, ó, mexeu muito comigo também. O meu pai, não sei se todo mundo sabe, mas meu pai faleceu 10 dias depois que a minha filha nasceu, então pra mim foi um estresse muito grande, eu tive um baque emocional muito grande e eu notei que diminuiu a produção do meu leite. Fora que a gente passa muito tempo acordado, a gente não consegue ter horas de sono a fio, e o sono é um dos fatores que eu noto que são fundamentais para a produção de leite. Eu sei que a noite que eu não consigo dormir, né, a noite que eu não consigo dormir pelo menos 4 horas seguidas, eu vejo que o meu peito não enche tanto. Bom, vamos começar um pouquinho por parte da questão da alimentação para a amamentação, que eu acho que é o que mais as pessoas têm dúvidas, né? Posso fazer low carb? Posso fazer restringir carboidrato? Posso fazer jejum? Aí eu pergunto, para quê? Para que tu quer fazer jejum amamentando? Para que tu quer emagrecer amamentando? Eu acho que esse momento é um momento que tu tem que te preocupar em comer comida. E assim, ó, vou contar uma coisa para vocês. O apetite aumenta absurdamente. Eu sempre falo pro meu marido que é fome de 5 mendigos. É absurdo, a fome é absurda. Então, como eu sempre fui de comer conforme a minha fome, e como a gente também sente a necessidade do carboidrato, uma coisa leva a outra. Vocês sabem que comer mais carboidrato aumenta o apetite, e o apetite aumentado te dá vontade de comer mais carboidratos. Então é uma bola de neve. Eu sempre fui de comer conforme a minha fome e a quantidade que me desse vontade. Como eu sigo essa alimentação, desde que eu comecei a seguir essa alimentação, eu consigo controlar muito bem isso, tá? Não tem necessidade de fazer jejum num período de amamentação. Eu acho que não tem nem cabimento fazer isso. As pessoas que me perguntaram, eu estou respondendo agora, tá? E acredito que não tem nem como fazer, porque o apetite aumenta muito. Não existe na nutrição nenhum alimento que aumente a produção de leite. Não existe aumento de produção a partir do consumo de um determinado alimento. O que ajuda a aumentar a produção de leite? Fazer o bebê mamar. Infelizmente, né, tem muitos mitos por aí que as pessoas acham que não tenho muito leite, não produzo muito leite, meu bebê tá com fome, meu leite é fraco. Infelizmente, o que passam pra gente é que a gente não tem paciência, ou que a gente não tem, ou que não é. Acontece que às vezes o bebê demanda muito mais o volume de leite do que tu tá produzindo. A mama da gente não é uma fábrica, não é um armazém de leite, ela é uma fábrica. Ajuda a ter mama maior? Ajuda a ter mama maior apenas para armazenar uma grande quantidade de leite, porque o leite ele vai sendo produzido na hora que o bebê tá mamando. Claro que aquele que fica armazenado no peito, ele vai mais rápido, ele tem uma força de evasão maior. Então muitas vezes a gente pensa assim, o bebê começa a mamar, daí ele para de mamar, daí 10 minutos ele para de mamar. Claro, por quê? Porque tu tá ajustando ainda o time dessa produção de leite. Isso é genético também, tá? Eu senti na minha pele isso. Talvez tenha sido coincidência pela redução da produção de leite naquela semana que meu pai faleceu. E o bebê também, quando ele é pequeno, ele não mama muito, ele não estimula muito, ele mama um pouquinho, ele precisa de pouco para se saciar. Então, o que eu tinha no meu peito já saciava ele. Conforme ele vai crescendo, a tua demanda, a tua produção de leite, ela tem que acompanhar o crescimento do bebê. Se isso não acontece, o bebê fica desnutrido. Aí vem aquelas crenças, né? Eu não tenho leite suficiente. Não, tu tem leite suficiente. O problema é que tu tem que passar com o bebê 24 horas por dia no teu peito. O bebê ele tem que ficar mamando. Se tu não tem
esse tempo hábil, se tu não tem paciência, né, que eu acho que muito é paciência, que eu até comentei no outro Periscope, que tem que ter paciência. Enfim, se não tem como isso acontecer, entra-se com o recurso do complemento. Ai, Adri, que horror que tu tá falando. Pois é, mas enfim, só tendo um bebê e só vendo aquele bebê chorando desesperado por fome, vendo ele largando o teu peito e tu continuando com ele no teu peito, é que tu percebe que tu faz qualquer coisa para esse bebê mamar. Então talvez quando eu volte a trabalhar, porque eu volto agora em julho a trabalhar, eu não vá me negar a dar uma dose de suplemento pro meu bebê. Mas isso tá indo contra os princípios que tu segue, tá indo contra as tuas crenças, está indo super contra. Eu acho horrível, continuo achando péssimo uma fórmula infantil que tem óleo de canola, óleo de girassol, continuo achando horrível, mas eu acho que ainda assim é melhor tu ver o teu bebê ganhando peso suficiente, porque ele precisa ganhar essa gordura, ele precisa formar os hormônios dele, ele precisa ter um teor de gordura grande no início da gestação, no início da vida dele, para que ele possa se desenvolver bem. Todas as questões neuronais, cerebrais, movimentos, cognição, tudo depende da gordura que esse bebê vai formar e ele precisa estar bem nutrido. Então assim, atualmente eu continuo amamentando muito, né? Eu tenho pouquíssimo tempo entre uma mamada e outra porque ela dorme muito pouco, ela mais mama do que dorme. Então eu tenho conseguido só com a produção normal, mas eu vejo que quando eu for trabalhar, e eu preciso trabalhar, né? Uma das coisas que eu posso fazer é ordenhar o leite à noite. Se ela não mamar à noite, eu posso ordenhar esse leite e deixar para ser dado durante o dia. Ou vou ter que incluir uma dose de complemento. Tá, Adri, como é que tu te sente em relação a isso? Eu me sinto tranquila em relação a isso. Eu já choraminguei muito, já bati o pé com o pediatra 3 semanas seguidas, dizendo não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu vi que essa questão ela não vai dar tão certo assim quando eu for trabalhar, porque ela precisa ficar mamando em mim, né? Bom, o peso, que muita gente me pergunta muito do peso, né? Ai, Adri, quando que eu tenho que me preocupar com o meu peso? Quando tu parar de amamentar. Se tu tá com vontade de... Tu tem que pensar que as coisas elas não acontecem juntas. Ou tu perde peso, ou tu amamenta. Pensa comigo que tu tá colocando um monte de líquido pra dentro, que isso é uma das coisas que orientam a gente, né? Pra estimular leite. Muita sucção e muito líquido. Põe esse líquido pra dentro. Esse líquido ele não vai todo pro xixi, ele vai pro peito. Então tu tá pesando mais, tu tá toda mais inchada. As tuas glândulas estão mais preenchidas de líquido. Isso pesa. Então, se tu tá conseguindo... E o apetite, né? Que a gente aumenta o apetite, eu come mais, engorda. Desculpa os meus colegas, os meus amigos, mas comer demais, por mais que seja low carb, vai engordar. A gente vai criar gordura, né? Então, essa é uma questão bem importante que eu queria abordar. Bom, o que a gente deve fazer para reduzir as cólicas do bebê? Isso foram orientações que o pediatra me passou. São alimentos que a gente deve evitar o consumo. Cebola, alho, cafeína e as crucíferas, que é couve, brócolis, os verdes bem escuros, a gente deve evitar também, porque eles têm um teor maior de putrefação. Comentaram pra mim sobre laticínios, né? Eu testei com laticínios, a Jona não teve muita cólica, ela tá tendo cólicas agora, mas são curtas, assim, mais ou menos 1 hora só que ela fica sofrendo. E os laticínios não fizeram diferença pra mim, consumir ou não consumir, ela tinha o mesmo comportamento. Bom, eu acho que eu vou responder algumas perguntas da Gilce que também fazem bastante sentido. Quanto tempo antes da gestação você fazia paleo? Bom, fazem 3, 4 anos que eu tô seguindo esse estilo de alimentação. Eu não gosto de chamar de paleo, porque eu acho que a partir do momento que tu rotula alguma coisa, tu rotula por um tempo, depois tu volta ao normal. Na verdade, o meu normal é esse, o meu normal é comer comida de verdade. Perguntou se eu fiz jejum na gravidez. Os jejuns que eu fazia eram todos naturais, ou seja, jejum de enjoo, não tinha vontade de comer,
E os jejuns normais que eu seguia mais ou menos café da manhã, almoço e jantar, ceia, que normalmente são as refeições que eu faço quando eu tô num momento normal meu, tá? Durante a amamentação, impossível, gente. Perguntou se eu adaptei a minha dieta aumentando o consumo de carboidratos na gestação ou se eu mantive low carb mesmo. Então, primeiro trimestre comi muito mais carboidratos e carboidratos de alto índice glicêmico, porém eu continuei consumindo alimentos limpos, né? Eu não fui pra bisnaguinha, eu não fui pra salgadinho, eu não abri um pote de açúcar e me enterrei dentro, não. Eu consumi purê de batata, batatinha assada, aipim, então coisas que a gente sabe que tem um índice glicêmico alto, mas que não me afetaram em nada. E os outros trimestres dá pra voltar à tua alimentação normal. Por que normal? Porque é assim que eu como, né? É assim, o meu normal é esse, tá? Perguntou se eu senti alguma fraqueza ou alteração relevante, sintomática ou em exames na gestação. Não senti nenhuma fraqueza, tirando o início da gestação, que é normal, que o HCG ele dá muito enjoo. Mesmo assim eu consegui treinar e o treino me ajudava bastante a diminuir os enjoos. Exames só o ferro, e o ferro baixou bastante pela demanda do bebê, né? A gente tem. E aí eu fiz uso de suplemento de ferro. Tentei comer bife de fígado, mas não rolou. Não vou mentir, não rolou, tá? Então eu consumi. E mesmo com suplemento de ferro, meu ferro foi bem baixo. Pergunta se eu recomendo low carb na gestação para qualquer gestante. Olha, isso é uma coisa que me chama muito a atenção de pacientes minhas que me procuraram para emagrecer e que nesse meio tempo engravidaram. E isso me assustou um pouco porque eu recebi e-mails: ai, Adri, eu não vou mais fazer a dieta agora, eu tô grávida. Eu fiquei pensando, não consigo entender por que a pessoa não pode comer comida limpa, comer comida de verdade na gestação, na verdade é o momento que tu mais precisa ter uma alimentação mais normal, mais nutritiva. Enfim, essa é uma pergunta que eu respondo com outra pergunta. Não consigo entender o que é recomendar low carb. Eu recomendo comida de verdade e a gente respeita esses períodos de primeiro trimestre e outros trimestres. É isso que eu recomendo. Se a pergunta recomendo comer comida de verdade. Pergunta se quanto de carbo em média consumia por dia. Meu Deus, não tem como calcular. Eu não calculo carboidrato. Acredito que deve ter dado o dobro do que eu consumia antes da gestação no primeiro trimestre. Lembra que nos outros trimestres eu voltei à minha alimentação normal? Então eu voltei a consumir baixo teor de carboidrato. Mas eu não consumo baixo teor de carboidrato visando consumir baixo teor de carboidrato. Não sei se vocês conseguem entender que eu reúno no meu prato de comida alimentos que normalmente têm um teor menor de carboidrato porque eles são limpos, né? Eles têm mais nutrientes do que energia. Então, talvez o meu teor de carboidratos do início da gestação seja maior do que o dos outros. Eu não costumo calcular isso. E eu não calculo isso em prescrição alimentar também. Acho uma perda de tempo ficar calculando quantidade de carboidratos e coisas. Eu não trabalho com fisiculturistas, tá? Eu quero deixar bem claro isso, que o meu público é um público de pessoas que praticam atividade física, talvez que pratiquem com algum objetivo mais competitivo, mas ninguém ganha vida com isso, tá? Tem 2 ou 3 que são atletas de elite, mas a gente conversa bastante sobre isso em separado. As outras pessoas normais, eu acho que tem que visar um pouco mais de nutrientes, porque se as pessoas, se a gente parar pra pensar, o mundo tá gordo porque come muito alimento energeticamente disponível e não tem tanta atividade física assim que supra. Acho que foi isso que ela me perguntou. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, eu vejo que tem só 10 pessoas me assistindo, né, mas eu não vejo assim... Claro, o horário que eu consegui fazer esse periscópio também não ajuda muito, mas assim, acho que deu pra explicar um pouquinho sobre as minhas sensações e
Então, assim, recapitulando, né? Pós-parto, cesariana, incha bastante, mesmo que for parto ou cesárea, incha muito, né? A gente tem um inchaço muito maior. Durante a amamentação, a gente tem um peso muito maior, a gente aumenta o nosso apetite, a gente aumenta a nossa gordura. A partir do momento que tu come mais, tu engorda, tá? Essa história de que a amamentação emagrece, pra mim não funcionou muito bem, tá? Eu não sei quanto tá o meu peso, eu não me pesei porque a minha prioridade é nutrir a minha filha, mas eu vejo que talvez eu tenha engordado um pouco porque eu tô comendo mais. E outra questão pra gente resumir aqui, então, falando sobre o que pode produzir mais leite, né? Talvez tomar mais líquidos. Receita de vó, chá de erva doce, ajuda também a aumentar a produção de leite, mas eu acredito muito mais que por tu estar consumindo mais líquidos, né? Então sempre que tu vai amamentar, tu deixa uma xicrinha ali pertinho de ti, um copinho de água, alguma coisa assim, com chazinho ou com água. Nada de suco, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem necessidade de ficar tomando suco. Tudo que a gente puder evitar de açúcar excessivo, dá pra evitar. Usar a comida na hora que tem que ser consumida, não ficar tomando ela assim nos intervalos. Por exemplo, suco de fruta concentrado é a pior coisa que a gente pode fazer. Aí não baixa o peso nunca, né? E sobre o complemento, então, que as pessoas também me perguntaram, que frustração, não consigo amamentar, e aí vai pro complemento. Não, continua dando de mamar pro teu bebê, e se precisar lançar mão de um complemento, lance mão, né? Não vai sofrer por isso. Talvez o que a gente tenha de filosofia de vida nesse momento, eu sempre falo para uma amiga minha, Roberta, que eu acho que ela tá me assistindo, talvez a nossa filosofia de vida ela seja muito, muito extremista e às vezes um pouco de sair fora um pouco da regra ajude. Nesse momento, se não está sendo bom pro teu bebê, só dá o peito. Se ele não tá ganhando peso é porque não tá sendo bom para ele. Então a tua filosofia de vida tá indo por água abaixo. Precisa pensar o que é mais importante agora. É eu não dar o complemento porque tem óleo de canola, porque tem óleo de girassol, porque tem maltodextrina, mas o meu bebê não vai ganhar peso, ou tu ter prioritariamente a ideia de querer fazer o melhor que tu pode por ele. Se é o melhor que tu pode fazer por ele, vamos fazer, né? Uma das minhas amigas também infelizmente não conseguiu amamentar. Ela teve alergia à proteína, o bebezinho dela teve alergia à proteína do leite de vaca e ela tá consumindo, o bebezinho dela tá consumindo uma fórmula que é só proteína, né? Que é uma fórmula bem cara. Com certeza ela não escolheu isso pra ela, tenho certeza disso, que ela gostaria muito de estar amamentando, mas eu sempre falei pra ela, amiga, faz o que está sendo mais importante agora, é nutrir o teu bebê. Se não vai ser o leite do peito e outra coisa consegue fazer esse trabalho para ela crescer bem, para ela se desenvolver bem, faça isso, não se perturbe com isso. Bom, sobre as cólicas do bebê, de novo, recapitulando, todas as crucíferas, né, brócolis, couve-flor e as verdes muito escuras dão cólica, cebola e alho, cólica, e cafeína também é bom evitar pela agitação do bebê, não sei se pela cólica. Então eu tomo café descafeinado e consumo laticínios. Os laticínios para mim não deram diferença nenhuma em cólica ou não cólica, a Juna não teve muita cólica. Gente, eu acho que é isso. Eu vou comentar um pouquinho depois, eu vou disponibilizar esse vídeo pro YouTube, tá? Se por um acaso vocês tiverem mais alguma outra dúvida, a gente pode fazer outro periscope. Podem colocar ali no periscope, ali embaixo daquele link mesmo que eu coloquei, já pode colocar outro, a gente pode fazer na próxima semana outro. Tá ok? Um beijo, fiquem bem.